Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Must University, no nosso podcast, no nosso videocast. Bom, eu chamo de entrevista, né? Ou melhor, depois de 50 minutos já é uma aula. Hã? Já é uma aula. Pessoal, tô aqui com uma mulher incrível. Hoje nós vamos juntos descobrir muita coisa, porém a gente tem algo em comum, né? Professora doutora e que está aí à frente de uma faculdade no Tocantins. Carol, seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Já quero falar, né, porque eu sou fã da família Carbonari, Must University, então é um prazer estar aqui com você hoje. Que bom, querida, fico muito feliz. Esse programa que a gente tem no nosso canal do YouTube, Carol, eu iniciei porque eu realmente acredito no poder da educação, porque realmente eu acredito que o ensino online, ele não é uma opção, e sim uma solução. E aí, por que não usar dessas mini entrevistas como um objeto de aprendizagem? Com certeza. Não é mesmo? Com Conta certeza. um pouco pra mim, Carol. Chamo você de Carol, de doutora ou de professora? Não, de Carol, por favor. Ótimo. Carol, conta pra mim um pouquinho. A gente vai desenvolvendo aqui um bate-papo, tá? E a gente vai descobrindo muitas coisas. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco o que é que você faz. Pode deixar. Bom, eu sou a Carol, né, Caroline Mota. Primeira coisa, eu sou cristã. Sou filha, né? Sou filha de uma mulher muito corajosa, como você, de uma educadora, esposa do Marcelo, que está aqui nos bastidores. E a minha formação é odontologia, então eu sou graduada em odontologia, fiz especialização também na área de ortodontia, que é aquela parte de aparelho. Depois fui para a área acadêmica, fiz mestrado e doutorado também na área de saúde. E junto com a minha mãe, a gente fundou a Faculdade Facite, que está localizada no interior do Tocantins, lá no nosso Brasil amado. E eu sou uma pessoa que acredito no poder transformador da educação. E quando eu falo do Brasil, que é um país ainda que amarga baixos índices educacionais, né? Um país pobre, e só a educação é a solução para o nosso país. E quando a gente pensa no Tocantins ainda, que é um estado novo, mas está numa região bem, assim, uma região ainda muito carente. Então, a educação, ela é fundamental para o crescimento do nosso povo ali. E não tem como uma nação crescer se o povo não crescer, se o povo não desenvolver. Então, a gente precisa da educação. E eu sou apaixonada, sou uma entusiasta pela educação. E eu acho que esse é o caminho, para a gente poder ir mudando mesmo aí o nosso país. Muito lindo, né, gente? Então, mais uma filha de professora. Isso. Tua mãe era professora. Minha mãe é professora pedagoga. Pedagoga, mulher empreendedora, hoje aí gestora à frente, como é que chama? Faculdade de Ciências do Tocantins. Faculdade de Ciências do Tocantins. São 2 campos? Isso. São dois campos lá mesmo em Araguaína, no Tocantins. Araguaína. Carol, me conta quais os cursos que você tem lá, quais as áreas, né? Eu sei que você tem curso de graduação, pós-graduação, extensão. Estava dando uma olhada, porque Carol também tem lá na faculdade dela publicações para incentivar os alunos aí na escrita. Me conta quais os cursos você tem. Hoje nós temos 5 cursos, né? Curso de Direito, que é o único que não é da saúde diretamente, mas o direito está em tudo. Onde tem pessoas, precisa do direito. A gente tem um curso de Radiologia, Enfermagem, Odonto e Medicina Veterinária. Isso. E fora esses são os cursos de graduação. Temos as pós-graduações também, e na verdade nasceu desse jeito. A gente começou com um curso para dentistas na área de pós-graduação. A gente é muito forte nessa área da saúde, da odontologia, porque a minha graduação, a minha mãe também tem a segunda graduação a odonto. Primeiro ela fez pedagogia, depois fez a odonto. E temos os cursos de extensão e a gente tem a revista que você falou da publicação. Nós temos uma revista científica lá no Brasil, ainda o Qualis, né? Isso. O B1, é uma revista B1, a única ali de toda a região. Então, a gente incentiva bastante publicação, a escrita, porque não tem como a gente fazer educação sem pesquisa e sem a extensão. É aquele tripé que a gente que é educador sabe, mas às vezes quem está assistindo não consegue entender. Então, a gente precisa mostrar isso para o mundo. Então, a revista científica, ela consegue trazer isso, né, de uma maneira clara e ela é acessível, ela é gratuita. A pessoa entra lá, baixa e tem acesso a vários artigos publicados por pessoas do mundo todo. Então, para a gente isso é... Que honra, né, gente? Mulher empreendedora, né, também apaixonada por educação,
né? E olha que bacana, tanto a doutora Carol, quanto a mãe, né, da área de educação, mas da odonto, né, da odontologia, e aí com essas duas faculdades, com essa faculdade, com esses dois campos, com esses cursos maravilhosos, né, investindo aí em educação, em pesquisa, em escrita, é uma honra poder ter te encontrado, ter te conhecido hoje, pessoal. Mas vocês sabem, a gente não perde a oportunidade de quando a gente recebe uma visita aqui na sede da Must University, de fazer esse esforço e de poder contar um pouco essa história para as pessoas. Carol, você iniciou quando? A gente, como graduação, a gente deu entrada em 2010 nos processos do MEC. Vocês que trabalham com isso sabem como isso é moroso. E a gente brinca assim, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Então, a gente está debaixo daquela lei, toda pausada no regulatório do Ministério da Educação. O nosso primeiro curso foi autorizado em 2012. 2012. Isso. E aí, que foi odontologia. A gente também teve administração, mas a gente acabou não dando sequência. Então, a gente foi credenciado e autorizado em 2012 com odonto. E depois a gente foi fazendo foi começando um curso, depois começava outro e foi fazendo de pouquinho, né? Então, o primeiro foi em 2012. Gente, que legal. Carol é da nova geração de gestores na área da educação, né, Carol? E você me falou uma coisa que me chamou atenção, né? Eu prezo muito pela justiça, né? Para não ser injusto com nada, com nenhum aluno. E prezo muito por estar em compliance com as leis, né? Isso, é importante. E aí foi o que você falou. Por quê? Porque a Must University, ela é uma universidade americana, portanto eu sigo todas as leis americanas e adapto para o brasileiro fazer os seus mestrados, certificações e doutorados até onde eu posso. Né? Mas olha como é importante a cabeça da gestora, principalmente da área de educação, né? A gente está preocupado em seguir as leis. Isso é muito importante, mesmo que não poderia deixar de falar que não concordo com elas. É isso que eu vou falar um pouquinho com Carol agora. Por exemplo, Carol, a minha família tem uma expertise, um know-how muito grande na área de ensino superior, né? De leis de ensino superior no Brasil. Eu hoje aqui, nas leis de ensino superior americana, estou gatinhando. Tenho bons mentores, estudo o tempo inteiro e estou aprendendo. Lá no Brasil, cresci, né? Vendo meu pai. E hoje, Carol, por mais que eu sei que o Ministério de Educação tem as diretrizes, né, e tem os requerimentos para a gente manter a nossa faculdade, centro universitário, universidade ativa, a gente precisa seguir essas leis. Exato. Sem a gente citar nomes, né, porque esse nosso bate-papo não é pra gente, não é para estar um lado ou estar o outro. Não, a gente tá conversando aqui como Carol e como Julie. Isso. Tem alguma coisa que se você pudesse mudar, você mudaria para melhorar a inclusão dos nossos alunos do ensino superior? Com certeza. O que eu falo assim, na educação existem, a gente não pode generalizar, mas existem muitos estelionatários. Então, é uma das coisas que a gente é muito cauteloso. Por isso que nós somos, a Facite, a parceira da Must. Por quê? Porque a gente sabe da seriedade que vocês têm. Porque um certificado, um diploma, ele tem muito valor. Ele muda a vida de uma pessoa, de uma família inteira. A educação mudou a minha vida. Então, assim, por isso que eu falo. E aí, às vezes, as pessoas querem dar curso achando que é ir ali, põe a câmera e dá o curso e depois pega um papel, imprime na impressora. Escrito certificado. Dourado, com quadro chique, e não tem nenhum valor se não tiver toda essa burocracia que existe e que é importante. Porém, muitas coisas dificultam a vida de quem quer facilitar para a ponta. Quem é a ponta? O nosso consumidor final, o nosso aluno. Eu falo para todo mundo, gente, e o facilitar, né, Carol? Não do lado pejorativo. Exatamente. Porque o brasileiro, ele tem a fama, principalmente fora, que dá um jeitinho, que facilita. Não é isso. Não é isso. Tem
uma forma de facilitar, de fazer a vida do nosso aluno. Por exemplo, o nosso aluno aqui, são quase 10 mil alunos online. Olha isso. Então, eu preciso facilitar. Por quê? Porque ele é aquele aluno que trabalha o dia todo. Às vezes, são 2 ou 3 empregos. Né? Então, exatamente. a gente tem que ver o facilitar, mas não cair nessa que você falou, da pessoa que usa de má fé. Exato. E tem muito, e infelizmente tem muito, e a gente vê que muitos alunos caem nisso, e aí às vezes chega lá pra gente, por exemplo, quer fazer uma pós-graduação. Se não tiver uma graduação regulamentada, não pode fazer uma pós. Isso. E do mesmo jeito, por exemplo, no Brasil, o mercado de pós, a nossa expertise é mais a lato sensu. Tá. Se você vê, em cada esquina tem uma uma escola, né? Porque eles colocam uma placa e acham... Quando você vai procurar no Ministério da Educação, não tem nenhuma regulamentação. Num Conselho Estadual Não de tem Ensino que seja, não tem autorização de funcionamento. E aí, as pessoas pagam por isso e depois esse certificado não tem nenhum valor. Às vezes até tem a aula, só que aquilo ali não tem valor para um concurso, para poder dar entrada numa universidade, ser um professor, enfim. E aí, agora, essa questão de flexibilizar, eu acho que é muito importante. Quando a gente está falando, por exemplo, a minha região, Tocantins, é uma região que a gente está numa população ribeirinha, que onde a gente mora tem aeroporto, mas não tem avião. Então, assim, as pessoas não têm condições de sair da casa dela para poder estudar. Exato. Ela não tem condição, por exemplo, de fazer um mestrado, um doutorado, que vai mudar a vida dela ali. Porque às vezes ela tem a graduação, mas ela precisa ter um acesso de cargo. Para isso, ela precisa ter o mestrado. E aí, por exemplo, veio a MUST e facilitou isso pra gente. E outra coisa, né? Eu acredito, assim, que não é só na pós, né? Sim. A própria graduação. Exato, exatamente. Né? O nosso país é um país que ele necessita do ensino online. Ele necessita. Eu acho que tem público para os dois, para quem gosta do presencial e para o online. E é o importante essa inclusão, né, que o online faz. Exato. E aí tem até uma discussão, né? Eu ia perguntar para você, depois uma das minhas perguntas, inclusive, eu já tô há 12 anos fora, né? Mas mesmo assim, eu acredito que a gente fica mais brasileira do que quem tá lá, quem tá no Brasil. Verdade. Né? E muito preocupada, acompanho todas as associações, a ABMS, o CEMESP, procuro acompanhar o Ministério da Educação, até porque a MUST, ela dá o suporte para os alunos depois, Sim. quando os alunos querem reconhecer os seus diplomas, Sim. que também é uma coisa muito difícil, a gente sabe, mas a gente vai dar o suporte para os alunos. E eu venho acompanhando que existe um movimento aí do EAD, não só das pedagogias, Carol, você pode me ajudar, das pedagogias e licenciaturas que não querem mais, né, Exato. fazer o EAD. Como que tá isso lá, Carol? E qual é a sua opinião? Assim, o que eu tenho visto é que existe um grupo que deve ter algum, não sei, algum favorecimento, algum interesse específico. Tá. Porque se a pessoa que está pensando na população de fato quer que o Brasil mude, a gente precisa permanecer com EAD. Só que eu acho que existem pessoas que não querem que a população brasileira seja evoluída com o conhecimento, com o crescimento. Porque a gente sabe que uma população educada, uma população com conhecimento, ela tem poder e ela vai fazer um rebuliço. E aí, esse é o meu sentimento. Porque, assim, eu que tô ali nessa região, como eu falo para vocês, no interior do Brasil, se não tiver o EAD, eles não vão ter outra oportunidade para estudar. Eles não têm condições de sair de onde a gente tá, de onde tá. As estradas são ruins. Você, para poder mudar de cidade, você precisa ter receita. A gente tá falando de uma população que ganha salário mínimo de R$1.500. R$1.500. Não tem condição de pagar um ensino presencial. Então, assim, se for caminhando no jeito que eles querem que aconteça, a gente vai cortar, a gente vai privar a população brasileira de ter o conhecimento. E de oportunidade de crescer, né, Carol? Exatamente. Porque a gente sabe o quanto a gente cresce e não é só intelectualmente. Sim, né? Exatamente. A gente cresce pessoalmente, né? Exato. A gente cresce ali, a gente sabe que por mais que seja um polo de uma universidade, de uma faculdade, um polo que você tenha, entendeu? Ali, eu acho assim, é melhor do que nada. Exato. É melhor do que nada, gente. Que loucura esse absurdo
e que retrocesso do nosso país, Carol. Mas a gente tá acompanhando também essa luta junto com a BMS, junto com o Semesp, e a gente tá ali pra não, brigar, mostrar a nossa cara, Claro. né? Porque a gente não pode deixar o Brasil retroceder, porque quando a gente olha nível mundo, a gente tá muito atrás na educação. Então, assim, como que a gente não pode fazer isso com o nosso povo? A pessoa, ela pode ter o poder de escolher. Ah, não, eu não quero estudar num polo que seja EAD. Ok. Mas vamos dar o poder de decisão para ela e não a gente tolir ela dessa decisão, né? Claro que eu acho também que tem alguns cursos que é muito importante ter um polo que seja estruturado. Então, por exemplo, a enfermagem, que sempre tem uma discussão muito grande em cima disso. A área da saúde, Carol, Isso. ia te perguntar. A gente tem o ensino presencial. E para o ensino presencial, a exigência é muito grande de laboratórios, de professor, enfim. Eu acho também que se for permanecer, né, com a área da saúde, tem que ter uma fiscalização especificamente, né? Eu tô dando o exemplo da enfermagem, porque lá a gente tem bastante e a gente precisa desse profissional, mas ele precisa ser bem formado. Claro. Né? E aí, assim, eu acho que, de repente, pensar em uma maneira, como tem o regulatório para o presencial, o regulatório para o EAD, Exato. que vai atender essa demanda dos cursos de saúde online. E é totalmente possível. Se é possível para o presencial, então também é possível para o EAD. Exato. Né? E aí, fazer essa modalidade híbrida, porque não tem como o mundo, ele mudou. O mundo, ele está conectado. E a gente não pode pegar, simplesmente ilhar, porque é isso que vai acontecer. Exatamente. Nós vamos ilhar o Brasil do mundo. Do mundo. E a gente não pode fazer isso. E de repente, né, Carol, os cursos que a gente... Eu também acredito que alguns cursos a gente precisa do laboratório e precisa da prática presencial. Né? Ninguém está fazendo um curso de medicina, Exato. mas o próprio curso de enfermagem, algumas disciplinas que dá para fazer online. Então, o híbrido seria muito importante. Eu acredito que essa regulamentação, né, a avaliação desses programas, regulamenta corretamente o EAD, o presencial, algumas profissões. Isso é muito importante. Você sabe, Carol, que eu acho que falta um pouco de mulher, braço... Verdade. Eu acho que precisa, gente, de uma mulherada mais jovem aí no Ministério da Educação. Precisa de mais mulheres, mais jovens, entendeu? Haja vista o que o meu próprio pai fez, né? Ele chegou e falou, olha, agora é a sua vez. Verdade. Então, olha que importante, né? A gente ter outras gerações aí nesse poder, né? Para poder acompanhar e para poder ajudar. Porque eu acredito, inclusive, que a nossa geração, ela quer uma briga pacífica. Exato. Não é, Carol? Exatamente. A gente quer lutar, mas a gente quer paz. A gente não quer lutar esquerda-direita. Não é lutar por lutar. Por lutar, exatamente. A gente quer para entrar num senso em comum e para oportunizar. Né? Exato. Para dar essa oportunidade para as pessoas que cuidem da sua saúde mental, da sua profissão, vivem aí dias melhores, né? E não virar uma ilha, como você falou. Adorei, Exatamente. Carol. Muito bom, muito bom. E assim, você falando de mulher, né? Eu fui criada por uma mulher muito forte, uma professora, educadora. E assim, a minha mãe sempre foi um exemplo para mim, uma inspiração. E para todas as mulheres. Hoje ela é secretária da mulher ali na nossa cidade. Que bom. E assim, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer presencialmente o trabalho que ela faz ali junto com as mulheres. E o que ela tem feito. Exatamente levado a educação para essas mulheres, para darem autonomia para essas mulheres. Claro. Porque, assim, a gente, enquanto mulher, não é guerra dos sexos, não é isso. Jamais, porque a gente é casada, né, Carol? Exatamente. O meu marido é meu braço direito, eu tenho um pai que foi gestor, marido que me ajuda, filho, menino. Então, realmente é uma questão da gente unir. Exato. Né? É uma união, na verdade. Exatamente. Mas nós ainda somos minoria nos cargos de decisão. Então, isso é importante, assim, principalmente a gente está falando da educação porque é a nossa área. Claro. Mas estar presente no fator de decisão, porque às vezes a gente é forte, mas quem vai assinar
é um homem. Não que Exato. tenha problema ser um homem, mas querendo ou não, ele olha com o olhar dele. Não é com o nosso olhar. Feminino. E a gente, né, como mulher assim, eu sinto, né, a gente tem um olhar mais panorâmico da situação. A gente parece que consegue olhar o todo e falar, não, isso aqui precisa mais disso, isso precisa mais daquilo. E o homem, ele tem um olhar muito unifocal. Então, querendo ou não, a gente precisa também ter voz de poder nesses cargos que vão tomar as decisões. Por isso que eu acho que é importante as mulheres na política, né, as mulheres nos comitês gestores, as mulheres nos ministérios que decidem. Então, isso eu acho que faz muita diferença. E hoje a gente tem um ministro que não é mulher. E eu não sei, quando eu vou fazer um histórico, eu não lembro na minha cabeça de mulheres, né, na educação. Exatamente, não lembro. Geralmente, quem assinou nossa autorização na época foi o ministro Fernando Haddad. Tudo que eu vou ver de autorização, não tem nenhuma mulher que assinou. Sempre foi um homem que assinou, sabe? Exato. Então, Pessoal, nesse sentido. tá na hora, viu? Tá na hora da gente ter uma mulherada aí, ó. É isso aí. Pra nos ajudar. Carol, e eu tava dando uma olhada no website da faculdade e tava vendo o seu organizational chart ali, a sua estrutura. Eu vi ali que você tem várias mulheres, hein? Diretora, secretária, coordenadora, secretaria acadêmica. Eu dei uma olhada. Me conta um pouco, Carol, porque isso é... A Must tem 8 anos, né? Eu tô aí há quase 6 anos fazendo a gestão como CEO, como presidente, como reitora. Eu não me importo muito nessa nomenclatura, né? Eu não me importo muito. E os meus desafios, eles são assim, Carol. Eu digo que esse ano eu vou estruturar algumas coisas que são necessárias e o ano que vem eu vou viajar ao Brasil visitando todas as donas de faculdade, todas as universidades, tudo lá no Brasil. Muito bom. Por quê? Porque eu tenho grandes desafios, Carol, grandes desafios. Eu tenho uma equipe multidisciplinar aí, agora você imagina, são 13 idiomas. Imagino. E são 3 culturas diferentes. Me conta um pouquinho sobre a parte de gestão, de fazer a gestão de um negócio educacional, apesar de que todo mundo acha que educação não é trabalho, viu, gente? Que não, é empresa. É empresa, faculdade, universidade, centro universitário, escola de inglês, sim. Me conta um pouco dos seus desafios. Quais os seus desafios? Aqueles que realmente você fala assim, olha, Júlia, aqui tá difícil, ali, RH, contratação, professor, o que é? Conta para mim os seus desafios como gestora na área de educação. Primeiro, assim, eu sou muito feliz e muito honrada em ser gestora, né, de uma faculdade que 80% dos cargos de liderança são femininos. E ter várias mulheres ali trabalhando junto comigo facilita muito a minha vida, porque eu sei que eu posso contar com elas. Então, por exemplo, eu tô aqui hoje porque eu tenho um time forte que tá trabalhando lá. E porque o que eu sinto, né? A diferença, assim, o filho tá doente, ela dá um jeitinho, cuida do filho, mas ela tá ali firme e forte. Exatamente. E então, assim, eu sou muito feliz com isso, em poder ter esse time de mulherada fortes que abraça a causa e principalmente que acredita nessa missão que a gente tem ali de desenvolver pessoas protagonistas, que é a nossa missão da Facite. Agora, é desafiador em vários aspectos. O meu primeiro desafio, quando de fato eu assumi a direção da faculdade, né? A minha mãe era diretora, ela é a nossa fundadora, eu só fui a cofundadora junto com ela, mas tudo nasceu dela, veio dela. Foi exatamente liderar muitas pessoas. Então, a liderança de muitas pessoas. E o que eu fico feliz por ser mulher, porque eu vi você falando assim, eu não importo com título. Essa é a diferença que eu vejo principal quando eu tenho muitas mulheres e quando tem os homens. Homens, se você tira o vice-presidente dele ou o CEO dele, acabou a vida do homem. Exatamente. Nós não, gente, pode colocar qualquer título embaixo da gente. Adorei isso, Carol. É bem isso. Então, assim, eu também não faço... hoje eu estou diretora, amanhã pode ser que eu seja serviços gerais, e porque eu já fiz tudo ali na faculdade. Então, a gente não tem a gente limpa, a gente atende aluno, a gente abre a porta da faculdade. Adoro. Isso. Então, assim, essa pra mim é uma das diferenças. Às vezes, porque assim, lá no nosso processo de contratação, a gente tem um recrutamento, a seleção, a última entrevista eu faço. E aí, quando eu vou entrevistar um homem, às vezes a pergunta que ele faz assim pra mim... Claro que a gente que faz perguntas, mas no final ele fala assim, qual vai ser o nome do meu cargo? Quando a pessoa já faz isso, eu já falei, já não serve. Porque assim, na educação,
ainda tem muito ego. Tem. E onde o ego reina, o trabalho, ele não consegue prosperar. Não. Então, é essa que eu acho a grande diferença. Então, a gente, como mulher, a gente não importa se você tá aqui presidente ou se você tá ali ASG, você vai fazer o trabalho com a mesma dedicação. Então, gente, Carol, fantástico. É realmente o que eu vivo. É realmente o que eu vivo. Você imagina na minha situação, né? Onde hoje eu penso como é que meu pai chegou sozinho, né? Sozinho que eu digo assim, porque não tinha o professor Poli, os filhos, a família, mas chegou ali com 60 faculdades. Eu não sei como é que aguentou, porque hoje assim, a gente não sabe para onde correr, porque lidar e liderar realmente não é fácil. E esse exemplo que você deu, ele é real. Ele acontece comigo ainda hoje. Eu acredito. Então, mesmo porque a gente veio dessa sociedade mais machista, enfim. Então, esse é um dos desafios que a gente enfrenta e é por isso que eu gosto muito de trabalhar com mulheres, porque a gente consegue lidar muito bem com esses títulos, né, que são só cargos que vêm e vão. E aí, uma das coisas que eu aprendi nessa minha caminhada, a importância, foi ter uma cultura organizacional forte. Exato. Quando eu entendi isso, porque antes eu achava que era uma bobeira. Né? Ter um quadro lindo escrito a missão, a visão, valores, planejamento estratégico, fica só na gaveta. E fica só na gaveta. O dia que eu entendi que, de fato, a gente tinha que colocar em prática aquilo ali, não era um quadro bonito só para mostrar para alguém que chega, que aí a gente começou a trabalhar essa transformação na cultura da empresa, que foi a transformação de comportamento das pessoas que estavam ali. Aí sim eu comecei a sentir mais segurança para liderar. Não tem como a gente liderar um grupo de pessoas que não tem uma cultura ali forte. Então, isso para mim, mas foi o meu primeiro choque, digamos assim. Meu primeiro desafio foi, vamos fazer essa transformação cultural. E eu era uma pessoa muito agoniada. Eu ainda sou, mas eu melhorei. Isso, a gente vai melhorando. A gente vai tomando um remedinho, fazendo yoga, fazendo exercício, correndo, entendeu, gente? Cuidando da respiração. Isso mas mesmo. A gente consegue, né, Carol? Mas é que eu ficava assim, quando que vai acontecer essa transformação? E não existe um quando, porque a gente tá falando de pessoas. Então é pro resto da vida. Então, pro resto da... Exatamente. Então, todas as vezes que, por exemplo... Aí, quando eu entendi, a hora que eu cheguei, você falou assim, eu tenho outras reuniões marcadas e eu respeito a minha agenda. E ainda tenho aula de filosofia. Daí a Carol falou, não, eu compreendo. Perfeitamente. E aí, por exemplo, o que eu vejo? Você é o exemplo. Se você atrasar, o resto todo mundo vai atrasar e vai falar, não, mas é a tela. É a cultura. E é natural. Quando um líder faz, o restante faz e você nem percebe. Isso é cultura. Isso é cultura. Olha que exemplo. Uma aula de gestão e de administração sobre cultura organizacional que vocês acabaram de ter aqui. Gente, dá uma olhada. 2 jovens, donas de instituição de ensino. Carol, incrível. Isso é a cultura organizacional de uma empresa. Entendeu? Você faz aqui, você mostra um exemplo e todas as outras pessoas vão fazer a mesma coisa. Incrível, Exatamente. Incrível. E é involuntário. Não é assim, eu vou fazer, vou imitar ela. Não adianta, porque não consegue. Não consegue. Né? Então, é involuntário. Então, assim, quando eu entendi a importância de ter pessoas fortes, comprometidas com a nossa cultura, que acreditam na nossa missão, que vão trabalhar para a nossa visão acontecer, usando as regras, que são os nossos valores. Tudo. Tanto que... E a própria cultura... Ou ela absorve ou ela espelha aquelas pessoas. Ou a pessoa se vai. Ela não fica. Ela vai embora. Ela vai embora. Ela vai embora. Então, assim, passar pela transformação cultural, eu acredito que isso vai ser, né? Mas a gente vai evoluindo a cada dia. Porque hoje eu tenho muita clareza disso. E aí a gente investe muito nas pessoas. Que lindo. Dentro da faculdade. Então, a gente fala assim, o nosso negócio, nosso serviço é a educação. Mas o nosso negócio são as pessoas. São pessoas. Então, eu tive que cuidar primeiro dos de dentro, né? Estamos nesse processo para os de dentro cuidarem do nosso cliente. Então, hoje eu entendi, como líder, que o meu trabalho é cuidar do meu time. E o meu time cuida do meu cliente. Exatamente. Então, isso daí muda tudo. E isso me deu mais liberdade, por exemplo, para estar fechando novas parcerias, como eu estou aqui. Claro. E poder fazer outras coisas para poder fazer a empresa crescer. Então, Sabe que realmente, no meu caso, né, Carol... Por exemplo, chegar aqui, abrir um CNPJ, que no nosso caso uma LLC, aplicar para o Ministério da Educação da Flórida, ir lá, passar, né? Foi o que você falou. Isso
Hoje eu olho que não foi um desafio tão grande. Passar no accreditation, pessoal, tem todas as regras, né? É a mesma coisa do MEC. Também é difícil? É difícil. Você fazer a conversão de um lead em matrícula e ter os seus alunos, porque é isso que gera o caixa da nossa empresa. Exato. Entender um pouquinho de profit and loss também não é difícil. Então, fazer a gestão do negócio, como a Carol disse, é uma coisa que a gente aprende até rápido. Exato. Agora, liderar pessoas é algo que é todos os dias, Isso, Carol. exatamente. Todos os dias. E imagina 3 culturas diferentes. E eu digo para você que eu acredito que eu venho obtendo sucesso, né? E aprendendo muito. Aprendendo muito. Acredito. Carol, agora, antes da gente terminar com bate-bola educacional, eu faço sempre um bate-bola de perguntas para os meus convidados. Esse vai ser educacional. E acho que eu vou responder junto com a Carol. Carol, me conta um pouco. Você sabe aonde você quer estar daqui uns 5 anos, mais ou menos? Eu sei que hoje em dia essa pergunta, né? Daqui 2 anos já é uma coisa... Mas com os seus alunos, você acredita hoje que o teu propósito, a tua missão de vida, ele muda, né? Mas o essencial é trabalhar com educação? É trabalhar com educação, é o meu propósito. Não foi rápido para eu descobrir, apesar de já ter a educação na veia, correndo. Nós somos da Igreja Batista. A Igreja Batista, ela é conhecida por ter muita parte educacional muito forte, cristã ali e tudo. E na minha família, todo mundo era professor e alguma coisa. Professor e médico, professor dentista, professor... Então, assim, para mim, ser professor, estar na educação, era como era normal. Okay. Não era uma coisa fora do normal. Mas para entender isso, tanto que eu fiz odontologia, para entender que, na verdade, o meu propósito era educação, ele foi um processo. Não nasci sabendo, cheguei com 30 anos sem saber e não tem nenhum problema, porque foi um processo de crescimento, né? Então, eu tive que me conhecer, entender o que eu queria, para depois entender o que Deus tinha me dado ali como uma líder desse grupo que ele colocou para mim. E aí sim entendi o meu propósito. O meu propósito é a educação. Eu sei onde eu quero chegar daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? Tenho os planos, mas eu, como uma pessoa de fé, coloco tudo também diante de Deus. Claro, sei onde eu quero chegar. E aí o caminho, eu tenho desenhado ele, né? Ah, vou fazer assim, vou fazer assim. Mas antes de tudo eu oro, peço para Deus sabedoria e direcionamento para colocar pessoas no meu caminho, para eu entender se de fato é aquilo que ele tem para mim também. Mas o meu propósito é educação e pessoas. Lindo. E você sabe, Carol, confesso que como a minha família carrega, né, isso muito forte, você disse que você foi se desenvolvendo e encontrando aos 30, Exato. Né? Eu tenho 47 anos e descobri tudo isso agora. Olha aí. Né? Foi agora. E também acredito muito na força do universo, em Deus, que Ele vai colocar para mim aí esses alunos, colocar esses desafios, seja na educação, seja nos Estados Unidos, com foco dos alunos internacionais, porque são os brasileiros, Exato. né? Então, eu também acho que não tem tempo para a gente descobrir, né? E quando você fala que hoje você compreende que você é uma líder, né? Que você precisa liderar as pessoas para que essas pessoas, o seu time, cuide bem dos seus alunos. Eu uso também sempre de dizer, Carol, que a empresa só evolui quando a gente evolui. Verdade. Foi por isso que há 3 anos que eu venho cuidando da minha saúde física, mental, espiritual, estudando, que a gente não para de estudar, né? Verdade. E isso é muito importante. E eu queria que você, antes do nosso bate-bola, convidasse os nossos alunos, né, os nossos seguidores aí a conhecer, falasse para mim um pouquinho mais, né, como é que a gente conhece sobre os cursos da faculdade. Bom, pessoal, nós estamos localizados em Araguaína, no Tocantins, a nossa faculdade, faculdadefacite.edu.br. Estamos também nas redes sociais, Faculdade Facite. E eu quero convidar você a conhecer a gente, seja online, pelas redes sociais, pelo nosso site ou presencialmente. Os nossos cursos são presenciais
como eu já falei, mas a gente tem várias parcerias, por exemplo, com a Must University, né, para o mestrado e doutorado, com os nossos professores também evoluindo. Que delícia, gente. E eu a adoro gente, essas parcerias. exatamente. Porque assim, uma empresa, o que é uma empresa? Um grupo de pessoas só cresce quando aquelas pessoas crescem. Então, por isso que a gente quer fortalecer as parcerias para que todo mundo que seja ao nosso redor também cresça. Eles crescendo, a gente cresce e todo mundo ganha com isso. Multicultural, gente. Isso Eu mesmo. adoro multicultural, multidisciplinar, pessoas acreditando em pessoas, né, Carol? Através do exato. poder aí da educação. Eu falo que pode ser a educação formal, que é a nossa, Exato. pode ser a educação informal, a escola da vida. Isso é mesmo. uma universidade. Verdade. Né? E sempre aprender, sempre procurar aprender alguma coisa. Vamos iniciar então agora o nosso bate-bola. Carol, tem que responder o que vem na cabeça. Vixe. Vamos lá. Vamos ver. Aproveita, nós vamos tomar uma aguinha. Tomar uma aguinha aqui, porque agora e vamos, a pressão exato, bateu. vamos lá. Bate-bola começando agora com a Carol pra gente terminar esse bate-papo gostoso. Carol, online ou presencial? Ai, ai. Vai falar os Foi dois. difícil. Ia falar os dois. Pode Tem falar. essa opção. Pode, tem. Os dois, sem dúvida nenhuma. Que delícia. Um pouquinho de tecnologia, Carol. Microsoft ou Google? Google. Eu ainda sou do Google. Ok. Vamos lá. Brasil ou Estados Unidos? Brasil. Que Meu coração legal. é brasileiro. Que delícia. Carol, e-mail ou WhatsApp? WhatsApp, sem dúvida nenhuma. Quem me conhece já sabe. Não manda e-mail que eu não respondo. Gente do céu. Isso é demais, né? Carol, comissão de frente da escola de samba ou comissão do MEC? Eita! Comissão do MEC, eu já tenho uma experiência, então acho que eu vou ficar com o MEC mesmo, viu? E comissão, carnaval nunca saiu? Não. Você sabe que é um desejo que eu tenho, gente. Sério? Eu tenho nunca saí no carnaval, mas é um desejo que eu queria sair numa escola de samba e levar minha turma aqui, meus hispanos e os americanos, pra fazer pra eles conhecerem esse nosso Brasil maravilhoso. É uma boa ideia. Uma boa ideia, Uma boa né? ideia. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Mais uma entrevista, mais uma aula, mais um bate-papo, mais um objeto de aprendizagem, porque acabamos de aprender muita coisa aqui. Fico muito feliz de ter todos vocês. Vai ter todo aqui no vídeo, tá? Na descrição do vídeo. A gente vai colocar o endereço da faculdade, tudo para vocês conhecerem. Compartilha. Afinal de contas, esse compartilhamento faz com que a educação chegue para mais pessoas. E vou deixar a Carol para dar o último recado dela. Isso aí, gente. Pra mim foi um prazer estar aqui com Obrigada, você, Júlia. É Carol. um prazer estar aqui na Must. E, pessoal, o recado que eu tenho pra vocês é o seguinte. Você quer melhorar de vida, quer evoluir, quer ser uma pessoa melhor, estudem. A educação é o único caminho para a gente poder evoluir, para a gente poder melhorar. E o nosso Brasil tem jeito. É só a gente estudar e investir numa educação de qualidade que vale a pena. Que lindo, gente. Gestão, educação, empreendedorismo feminino. Estou muito feliz de te receber aqui. Um beijo para todo mundo e até o próximo episódio. Até.